Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra, que é a nova edição revisada e atualizada do comentário exegético da primeira carta de Pedro, da Karen Jobs. Eu já fiz o vídeo de comparação, tá? Assista o vídeo de comparação, onde eu dou os detalhes das mudanças, o que aconteceu, tá? Eu falei lá que nessa nova atualização, nessa nova edição, revisada e ampliada, você só vai ter a mais 50 páginas. Então, para muita gente, né, vai ficar a dúvida, compro a nova edição ou fico com a antiga? Se você for comprar a nova edição, venda a antiga edição, venda que o valor praticamente é o mesmo, venda a antiga edição e compre a nova edição, tá? Porque não mudou muita coisa, tá? Algumas coisas ela acrescentou, outros assuntos, né, ela escreveu um pouquinho mais, mas no geral não mudou muita coisa. E eu mostrei lá para você no vídeo de comparação, tá, o que mudou. Assista lá o vídeo de comparação, porque se eu for falar aqui de novo vai ficar repetitivo, né? Vai ficar muito repetido e eu não quero cansar vocês falando uma coisa que eu já falei no vídeo de comparação. E a Karen Jobs, ela tá aqui, ó, uma erudita, viu, gente? Em Novo Testamento, tá aqui, ó. Ela é doutora pela Westminster Theological Seminary, pelo Seminário Teológico de Westminster, é professora da cátedra, tá? Professora titular da cátedra Gerald Hawthorne de Novo Testamento, grego e exegese. Ela é doutora nessa área, né? Novo Testamento com especialidade no grego e na exegese. E na exegese a mulher é crânio, hein? A mulher conhece muito. Professora emérita no Elton College, em Illinois, e é autora de vários livros, entre eles o comentário exegético das 3 cartas de João e o livro que foi lançado recentemente, juntamente com Moisés Silva, né, com 20 a Septuaginta, porque também ela é especialista na Septuaginta. Esse material foi publicado pela Vida Nova, tá? Vamos aqui mostrar detalhes que eu não mostrei lá no vídeo de comparação, até porque no vídeo de comparação não dá para mostrar todos os detalhes, né? Já no review dá para mostrar. Como eu falei no vídeo de comparação, a primeira edição em inglês foi lançada em 2005, portanto há quase 20 anos, 19 anos. E a nova edição, revisada e ampliada em inglês, foi lançada agora recentemente, em 2022. Eu creio que a Vida Nova não sabia, porque a Vida Nova lançou o comentário dela em 2022. Logo em seguida foi lançado lá em inglês a segunda edição revisada e ampliada. Aí agora a Vida Nova traz esse comentário, tá? E muita gente ficou bravo com a Vida Nova. Poxa, comprei o comentário de 1 Pedro, aí vocês lançam a segunda edição revisada e atualizada, enfim. Então, para você não ficar bravo, faça como eu vou fazer. Vou vender a antiga edição, tá? E vou ficar com essa nova edição. Venda a antiga edição, pega o dinheiro e compre a nova edição. Pronto, você não vai ter prejuízo, não vai ter problema, tá? Não vai ter problema. Aqui você tem um sumário, os prefácios, isso eu mostrei lá eu mostrei no vídeo de comparação, tá? Onde eu li para vocês o prefácio da autora da segunda edição. E ela fala de algumas mudanças que ela fez, tá? Das pesquisas, enfim. Então eu não vou falar aqui porque eu já falei no primeiro vídeo lá de comparação, comparando com a antiga edição. Aí você tem a introdução top detalhada de 1 Pedro, tá? E ela não vai defender a posição majoritária, ela vai defender uma posição que é minoritária, que os destinatários da carta eles foram empurrados, levados para aquelas regiões ali da Ásia Menor, que Pedro cita, né?
Capadócia, Bitínia, Ponto, Galácia. Eles estavam lá, foram forçados a ir para lá para colonizar. Só que esse pessoal tiveram contato com Pedro, possivelmente em Roma. É a defesa dela. Por isso que Pedro fala, e você lê a carta, um tom pessoal, porque Pedro conhecia os irmãos ali que estavam espalhados. Tá? Essa é a defesa dela, que na academia é minoritária, mas ela defende porque ela entende e ela mostra provas, tá? Na sua tese, que essa visão que ela defende, essa teoria que ela defende sobre os destinatários, responde às perguntas que a outra não responde. Porque a outra, que é o consenso entre a maioria dos estudiosos, é que Pedro escreve, tá, para os irmãos desses pontos, dessas cidades, da Ásia Menor, porque eles já moravam ali e eles conheceram a Cristo, o Evangelho, por meio, principalmente, do ministério do apóstolo Paulo. Esse é o ponto de vista majoritário. E ela discorda disso porque essa visão majoritária não responde a todas as perguntas. Já a visão, a teoria que ela defende, responde às perguntas, tá? E que ela vai fazer, que ela vai falar aqui, que perguntas são essas, que não dá tempo para mostrar aqui, tá? Então aqui, ó, você tem a introdução, texto e comentário, como todos os comentários, né? E aqui no final, ó, aqui que muda. Tá? Você vai ter aqui, ó, esse escurso, né? É o único escurso, não tem na primeira edição. E ela aqui acrescenta muita coisa, como a sintaxe de 1 Pedro. Afinal, o quanto é bom o grego da carta. Pedro não falava grego. Não era a primeira língua de Pedro. Pedro falava em aramaico. Jesus também falava. O hebraico, gente, não era mais a língua comum do povo. Era a língua do culto, era a língua da religião judaica. Pronto, para ficar mais fácil para você entender. E a língua universal daquela época era o grego. Possivelmente ela vai defender com propriedade, Pedro falava grego. Não como primeira língua, mas como uma língua, a segunda língua. Por isso que ela vai defender também que ela é especialista em grego, tá? Ela é doutora nessa área, então ela fala com propriedade. Não é um Zé Mané falando, é alguém que conhece, tá? É uma erudita em grego, erudita. Então você vai perceber, ela fala que no grego da carta tem algumas palavras ali de origem semítica, tá? Arcaica, que tem a ver com aramaico. E se Pedro, de fato, Pedro falava aramaico, por isso você vê. Mas mesmo assim o grego é bom. O grego é bom. Agora, foi Pedro que escreveu? Foi Pedro que escreveu? Né? Foi Pedro que escreveu a carta? Se não foi Pedro, foi quem? Foi Silas, né? Silvano aqui, ó. Que Silas e Silvano é a mesma coisa, né? Mesmo nome. Se foi isso. Isso é muito defendido, né? Um amanuense, que era alguém que era contratado para escrever a carta. Paulo usava amanuense. Pagava o serviço do amanuense e o amanuense escrevia. Paulo ditava e escrevia. E naquela época era muito comum o serviço de amanuenses. Era muito comum. Possivelmente a carta de Pedro foi escrita não por ele. Ele só ditou a carta. Possivelmente quem escreveu também foi Silvano. Aí você tem a bibliografia, índice remissivo. E na bibliografia ela vai incluir outros materiais que ela não incluiu na primeira edição. Índice remissivo, que você vai ter todos os assuntos abordados aqui em ordem alfabética. Índice de palavras gregas, para você que estuda grego, tá? O grego de Pedro. Índice de passagens bíblicas de outros escritos antigos. Tá? Vamos pegar aqui ó, uma parte aqui, ó. Você tem aqui encerramento da carta, né? As palavras finais, tal. 376, a página 376. Você tem aqui, ó, encerramento da carta, palavras finais e saudações, tá? Você tem aqui uma rápida introdução, aí você tem as subdivisões, né? Silvano, amanuense, mensageiro ou ambos. Versículo 12, parte A. Tá?
Enfim, são esses 3 versículos aí, 4 na verdade, né? Versículo 14, que ela vai analisar. Aí você tem a exegese, a exposição do texto. E vamos lá. Você tem aqui, ó, Silvano, amanuense e mensageiro ambos. Nesse encerramento, Pedro apresenta o motivo geral de sua carta de exortação. Exortar, gente, é encorajar, tá? Confirmar qual é o motivo da carta dele. Confirmar a verdadeira graça de Deus. Os versículos finais ecoam a saudação dos versículos de abertura. Tá? Pedro menciona 3 outros associados com ele. Silvano, Marcos. Quem é Marcos? Aquele João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Tá? Inclusive, quem discipulou um dos discípulos de Marcos não foi só Barnabé, o seu tio, né? Mas foi Pedro também. E aqui é interessante, porque quando você vai estudar os pais da igreja, principalmente os pais apostólicos, você vai ver um relato de Papias, que Marcos esteve com Pedro em Roma, e ele ouviu de Pedro, tá? De maneira muito rápida e resumida, e ele escreve o seu evangelho porque ele recebeu de Pedro. Pedro dita e ele escreveu o seu evangelho, tá? Marcos escreve o seu evangelho, e por isso que Marcos é muito rápido. E Marcos, ele usa uma técnica no seu evangelho a chamada técnica do sanduíche. O que é isso, Elias? É que Marcos, ele não dá detalhes. Pode ler o evangelho de Marcos, você vai ver, não dá detalhes, ele é muito rápido. Então, ele começa um assunto, não termina um assunto, e em cima do assunto que ele não comentou, que ele não deu prosseguimento, ele vem com outro assunto. É um assunto em cima do outro. Isso é chamado de a técnica do sanduíche. E quem falou que foi Marcos que escreveu o seu evangelho lá em Roma, e Pedro foi o seu intérprete, né, falou para ele, e ele escreveu, é Papias. Então você tem Silvano, Marcos e aquela que está na Babilônia, eleita com vocês. Tá? Isso constitui 2 enigmas exegéticos. Primeiro, qual é o papel de Silvano? Amanuense, ou mensageiro, ou ambos? Segundo, a quem Pedro está se referindo quando envia saudações de aquela que está na Babilônia, eleita com vocês? Essa aquela se refere à igreja ou se refere a uma pessoa, uma mulher? A maioria dos intérpretes que situam a data dessa carta no período em que Pedro viveu considera o vocabulário e o estilo do grego bom demais para que se deveria esperar de um pescador galileu. Lembrando que a maioria, tá, dos estudiosos, entre liberais e ortodoxos, entenda isso aqui, defendem que não foi Pedro que escreveu a carta, tanto a primeira como a segunda carta. Tá? Isso aí é a maioria, já é consenso na academia. A Karen Jobs, ela defende que é Pedro, tá? Autoria de Pedro. Vamos lá. A resposta tradicional é entender Silvano como amanuense de Pedro. Aí explica o bom grego da carta, né? Supondo-se, evidentemente, que ele, por ser cidadão romano, fosse capaz de ter produzido um texto grego dessa qualidade. E quem defende isso? William Barclay, o C.B. Cranfield, Davids, Kelly, Simon Kistemaker, Borrek e entre outros aí. No entanto, as variadas pressuposições que amparam a inferência de que o grego era bom demais para ter sido escrito por alguém como apóstolo Pedro, precisam ser examinadas criticamente. Veja o discurso adiante. O Silvano, que pode ter atuado como amanuense de Pedro, como é proposto com frequência, provavelmente é o mesmo homem que acompanhou Paulo em suas viagens pela Ásia Menor e pela Grécia, e é listado como coautor da primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, junto com o apóstolo Paulo e Timóteo. Além disso, talvez haja uma característica sintática e teológica que liga a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,13. O nome Silvano parece ser a forma latinizada do nome grego Silas, pelo qual Lucas se refere ao companheiro de Paulo. Então, Silvano é o nome dele
romano e Silas é um nome grego. O nome Silas, por sua vez, provavelmente era a forma grega de seu nome aramaico. Silvano estava entre os líderes de confiança da igreja primitiva em Jerusalém. Está em Atos 15, 22. Esse companheiro dos apóstolos esteve entre os líderes centrais bem conhecidos da igreja do século I, desde os seus primeiros dias em Jerusalém e por meio das viagens missionárias de Paulo e mais tarde com Pedro e Marcos em Roma. Ainda assim, Pedro apresenta uma recomendação introdutória de Silvano como um irmão fiel de vocês, sugerindo que os leitores originais de Pedro talvez não conhecessem Silvano pessoalmente, mesmo que o conhecessem em virtude de sua reputação. Dubs, um erudito, provavelmente está correto ao afirmar que o ímen dativo deve ser interpretado em conexão com a expressão colocada no início da expressão, fiel a vocês, e não como objeto direto de egrapsar, que significa eu lhes escrevi. Tá, aí ele vai explicando aqui, ela vai explicando. O papel de Silvano como aquele por meio de quem Pedro escreveu, tá, é bastante contestado pelos intérpretes. Isso significa que Silvano era um amanuense de Pedro ou que foi o mensageiro que entregou a carta, ou ambos. Greg Kinner, observa que as palavras usadas em 5:12, capítulo 5, versículo 12, pode significar qualquer um deles ou ambos. Alguns acreditam que a locução prepositiva descreve mais provavelmente o papel de um mensageiro do que o de um amanuense. A expressão grega graphein diatinos, tá? Escrever por meio de alguém é atestada em outra parte do Novo Testamento, nas cartas do século I e II escritas em papiro. Como modo convencional de se referir ao mensageiro portador da carta, tá? Veja Richards, aqui, ó. Aí ele vai explicando aqui os termos gregos, né? Deixa eu correr aqui. Cita Romanos 16, 22, que é Técio, né? Que escreveu a carta aos Romanos. Paulo ditou, mas quem escreveu foi Técio. O fato de os escribas mais tarde terem acrescentado um subscrito a Romanos, referindo-se a Febe como a mensageira portadora da carta, com a frase Agrape apo Corinto dia poibes, escrito de Corinto por meio de Febe, né? Confirma que essa era a expressão idiomática natural para se referir a mensageiros. Há uma única ocorrência da expressão na carta de Dionísio de Corinto, tá? Enfim, o que ela vai defender aqui? Em suma, ela vai defender que foi Pedro que escreveu. E possivelmente o mensageiro da carta, quem levou a carta, foi o Marcos juntamente com Silas. É isso que ela vai defender, tá? Não entende, discordando dos estudiosos, de eruditos, que defende que quem escreveu foi Silas e Pedro só dita, tá? É por isso que ela não crê, e ela traz isso muito bem, né? Que na carta não é pseudônima, não foi alguém que usou o nome de Pedro, porque não faz sentido um pseudônimo, alguém escrever em nome de Pedro, sendo que cita no final Marcos e Silas, não tem sentido, tá? Então foi Pedro que escreveu e o mensageiro foi o Silas e Marcos, tá? E ela vai concluir aqui, ó. Caso Silvano seja entendido como mensageiro, alguns alegam a improbabilidade de uma pessoa qualquer enviar uma carta para toda a região listada em 1 Pedro. Gopé e Michaels responde a essa objeção recorrendo à referência de Cipriano à Epístola de Pedro para a região do Ponto, como prova da possibilidade de Silvano ter levado a carta só até esse ponto de entrada. Esse poderia ter sido uma das cidades portuárias do Ponto do Mar Negro, a partir de onde, de alguma
forma a carta foi distribuída, tá? Cranfield, citada por Cranfield. Mas como salienta Green, o registro arqueológico mostra que essas províncias estavam interligadas com um sistema de estradas principais e secundárias, que teria tornado plausível seguir o itinerário de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A menos que sejam descobertas mais provas, parece provável que esse debate sobre o papel de Silvano como mensageiro ou amanuense continuará por tempo indeterminado. Tá? Mas tudo indica, você lendo o comentário, né, que ela defende que Pedro escreveu, e tudo também indica, apesar de não ter prova mesmo, né, que quem levou a carta foi Silas. Vamos lá. Aquela que está na Babilônia se refere a quem? Ela vai falar aqui, ó. Não é uma mulher, mas aquela que está na Babilônia se refere à igreja, e Babilônia aqui é Roma, tá? Pedro usa o nome Babilônia, mas é Roma. A Babilônia é conhecida pela sua extravagância, pelas suas orgias, pelo seu poder, prostituição, pecados, e Roma é a mesma coisa. Roma era o símbolo da antiga Babilônia, por isso que Pedro chama de Babilônia, tá? Aí você tem o escurso, né? A sintaxe de 1 Pedro, que é o grego, né? Afinal, o quanto é bom o grego da carta? É muito bom. E se Pedro é um pescador, tá, não tinha uma habilidade no grego, como ele pode escrever, ou pôde escrever, tá, um grego tão excelente? Como explicar essas diferenças? Esse escurso, a Karen Jobs vai falar. Não dá para ler por causa do tempo, tá? E ela trabalha, gente, não trabalha sozinha, ela trabalha com outros eruditos. Vai citar aqui Joseph Pitzmeier, tá? E entre outros eruditos, tá? Quem tem... eu fiz aqui o review para vocês da obra do que é lançamento, né? Também foi lançada recentemente, da nova edição, revisada e ampliada, daquela introdução ao Novo Testamento, que originalmente foi escrita por Carlson, o Douglas Moo e o Leon Morris. Na segunda edição, o Leon Morris estava vivo ainda, só que ele não quis participar. Ele estava jubilado, aposentado, já muito idoso. Ele não quis participar. E ele falou, falou para o Carlson e para o Douglas Moo: podem pegar o que eu escrevi e podem revisar. Vocês têm minha permissão. E eles revisaram também. Então, nessa segunda edição, só tem o Carlson e o Douglas Moo. Pegue, se você tem aí, e dá uma lida, tá? É extraordinário o que o Carlson e o Douglas Moo falam ali sobre 1 Pedro. Eles também vão abordar tudo isso aqui, ó. Quem escreveu, foi um amanuense, não foi um amanuense, foi Pedro, não foi Pedro, enfim. Então esse discurso aqui é maravilhoso, né? Maravilhoso. Que ela vai te dar aí os detalhes e você vai tirar as suas próprias conclusões. Tá bom? Aí você vem aqui, ó, o perfil sintático de Pedro, que é mais para conhecer, que é mais para... é uma linguagem mais erudita, tá, gente? Quem conhece o grego, quem não conhece assim vai ficar boiando, né? Mas é maravilhoso, até porque é um comentário exegético, né? Tem que ter. Tá? Aqui você tem um gráfico, sintaxe de 1 Pedro comparada com Políbio e Joséfo. Depois você tem, ó, a comparação da primeira carta de Pedro com outros livros do Novo Testamento. Tá? Conclusões. Olha o que ela vai falar aqui, desse estudo, depois desse estudo minucioso. E ela é doutora em grego, né? Doutora em grego e doutora em exegese. Ela fala aqui, ó, a principal conclusão extraída deste estudo é que a extensão da interferência semítica, nesse caso a língua aramaica, né,
no grego de 1 Pedro, indica um autor cuja primeira língua não era o grego. Então, se Pedro falava grego, o grego era uma língua secundária, não primária. Ele falava aramaico, era a sua língua. Tá? Além disso, a sintaxe de 1 Pedro é comparável à de 1 Tessalonicenses, mas difere de modo significativo da sintaxe de Hebreus, capítulo 5 a 9, cujos elementos formais de retórica ultrapassam em muito aqueles encontrados também em 1 Pedro. Então, a retórica da primeira carta de Pedro é mais limitada. A retórica da carta aos Hebreus é muito mais elevada, até porque o escritor, tá, era um judeu helenístico, era um judeu helênico, era um judeu de fala grega, e o grego era a sua primeira língua. E o melhor grego do Novo Testamento é da carta aos Hebreus. O cara conhecia oratória, retórica, medicina, era espetacular. Tá? Essas conclusões chamam a atenção para a advertência de Ashmeyer, o erudito, né? De que, apesar dos aspectos admiráveis da retórica de 1 Pedro, a qualidade de seu grego não deve, no entanto, ser exagerada, por perceber a falta de influência do hebraico ou do aramaico e devido ao uso extensivo do Antigo Testamento grego na epístola, algo que ele claramente considera improvável para um autor semítico. Ashmeyer chega à conclusão de que o autor provavelmente não era o apóstolo Pedro. Este estudo tem demonstrado, de modo quantitativo, a presença da interferência semítica do grego de 1 Pedro, e abre o caminho para a consideração dos autores semíticos para quem o grego era uma segunda língua. Quanto às implicações do uso da Septuaginta, que é a versão grega, tá, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, para a autoria de 1 Pedro, segue em andamento o debate sobre o quanto a língua grega permeava a Palestina e, portanto, sobre o uso da Septuaginta nessa região. Persiste a questão sobre até que ponto o texto grego de 1 Pedro exige um autor treinado formalmente na retórica grega, em oposição a alguém cuja perícia retórica foi obtida por meios menos formais, e se alguém, como o apóstolo Pedro, poderia ter alcançado esse nível de proficiência. Tendo como base a análise da sintaxe, o estudo apresentado não é suficiente para determinar quem era o autor de 1 Pedro, nem para concluir que o mesmo autor escreveu tanto 1 Pedro quanto 1 Tessalonicenses, pois todos os falantes e escritores de uma língua específica partilham da sintaxe. Seria de esperar que a interferência causada pela sintaxe semítica no grego, como a segunda língua, fosse semelhante para todos os falantes semíticos, cuja segunda língua era o grego e que tinham proficiência equivalente nessa língua. Isso demonstra a improbabilidade de o autor de 1 Pedro ter sido falante nativo do grego. E não era. O grego era a sua segunda língua. Isso já é provado. É provável que a disparidade entre Joséfo, para quem se poderia alegar que o grego também era uma segunda língua, e o autor de 1 Pedro indique diferentes níveis de proficiência na língua grega. Habilidade, né? Esta análise da sintaxe demonstra que Joséfo tinha um domínio bem maior do grego do que o autor de 1 Pedro, o que é consistente com a informação histórica a seu respeito. A intenção deste estudo é demonstrar as vantagens de uma análise textual quantitativa que vá além do sentimento ou subjetivo acerca do texto. Para esse objetivo, se alcançado, são indispensáveis mais análises quantificáveis de diferentes elementos do texto de 1 Pedro e de outros livros do Novo Testamento, a fim de substituírem as opiniões subjetivas sobre a qualidade do texto grego, e sobre as quais estão baseadas muitas teorias acerca de autoria. Tá? Então ela dá uma visão exegética, tá? acadêmica sobre o texto de 1 Pedro, e ela fala com propriedade, e aqui em todo o comentário você vai perceber, tanto na primeira edição como na segunda edição, que ela defende que foi Pedro que escreveu, tá? Sem o auxílio de um amanuense. Tá? É um livro espetacular, um dos melhores do mundo, tá? Escrita de forma acadêmica, de forma extraordinária, mas também, para aqueles que não têm domínio
de obras acadêmicas, eruditas, você vai entender o texto, né? Porque a exposição que ela faz do texto é maravilhoso. Trabalhando o contexto histórico, contexto cultural, contexto político, tá? A exegese e a aplicação, que é a hermenêutica, né? A interpretação de forma espetacular. Se vocês gostaram desse review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus vos abençoe. Até as próximas indicações.